la usurpadora, esperando por tu amor. Rodrigo aceita. Leda hesita em contar o que houve para Paola, pois ela vai ficar abalada. A vilã manda a rival desembuchar logo. Leda revela que Carlos Daniel foi para o hospital à beira da morte. Paola tem uma crise de riso intensa e Leda não entende nada. Leda explica que Willy atirou no coitado. Paola não liga e só espera que ele morra para ela ser herdeira. Paola fica ansiosa para contar para Piedade e ela morrer logo do coração também. Em seguida, Paola passa por Piedade e manda ela se apressar, porque Carlos Daniel está batendo as botas. Piedade percebe que Adelina lhe omitiu alguma coisa, pelo jeito que a vilã tá falando. Adelina explica que Carlos Daniel está realmente ferido, mas Paola aumenta e revela que esse ferimento aí foi de bala e que o Willy atirou nele. Piedade fica pálida. Paulina busca Carlinhos no colégio. Ele reclama do atraso dela e acha que ela estava com o Dr. Serrano. Paulina nega. Carlinhos pergunta por que Dr. Serrano segurou na mão dela na noite passada. Adelina manda Paola calar a boca. Paola pergunta o que acontece se Carlos Daniel morrer, e Piedade diz que sofrerá resignada. Pedro anuncia que o carro está pronto. Piedade e Adelina saem, enquanto Paola se lava na risada. Leda reclama pela maldade de Paola. A vilã fica insatisfeita por Piedade não ter infartado logo. Elvira se incomoda com a situação e opina que não é o momento para a patroa fazer piadas. Paola afirma que não é uma piada e ela realmente está doida para se vingar de todos. Ela torce para ficar viúva e enterrar logo todos os Brátios. Elvira lamenta por um homem tão bonito como Carlos Daniel ficar nesse estado. Elvira realmente quase perde a paciência com Paola. Paola pergunta se a enfermeira também se apaixonou por Carlos Daniel, e ela nega, mas acha que o coitado já sofreu demais. Paola recrimina Elvira por estar se metendo em sua vida e defendendo Carlos Daniel. Paulina não acha que Serrano segurar sua mão seja algo significante, mas Carlinhos acha que é sim, afinal, ela não é namorada dele. Paulina lembra que o doutor a salvou de sua prisão, e ela é muito agradecida. Carlinhos não entende por que o pai não se sentou com eles pro resto da noite e foi ficar com Leda. Piedade se depara com a placa de proibida a entrada de pessoas estranhas na porta do quarto de Carlos Daniel e entra, pois ela não é uma pessoa estranha, ela é normal. Heloísa avisa a vovó que ela não pode entrar, mas Piedade assume a responsabilidade. Carlos Daniel balbucia pela vovó. Piedade pede pro neto melhorar logo. Carlos Daniel não lembra por que estava ali. Carlinhos sai do banho e bate um papo com a mamãe. Paulina avisa ao filho que precisa dar uma saída rápida, mas logo volta. Priscila conta para os companheiros que ouviu da diretoria que Carlos Daniel foi operado e agora está em observação. Os operários se revoltam com a fuga de Willy e decidem se organizar para dar uma surra nele. Carlos Daniel pede para a avó não ir embora. Piedade pede para Coisinha ir buscar uma cadeira para ela e se retirar. Heloísa fica nervosa com a presença da vovó, mas respeita o pedido dela. Carlos Daniel bate um papo com Piedade e ela demonstra a importância das mulheres na vida do neto. Carlos Daniel decide não denunciar o Willy, pois não quer mais escândalos. Piedade aceita e pede para o neto descansar. Piedade avisa que vai sair para avisar a Adelina e a Pedro que vai ficar. Em seguida, ela despacha os dois funcionários. Adelina pede para a vovó deixar um beijo para Carlos Daniel. Rodrigo aparece e cumprimenta Piedade. Os dois entram no quarto. Carlos Daniel comunica ao irmão que não quer denunciar o Willy. Verônica conta para Paulina que os operários querem linchar o Willy. Paulina prefere não denunciar o canalha e pede para que ela impeça os funcionários caso eles façam isso. Rodrigo se revolta pelo irmão querer que Willy saia impune. Piedade manda o neto parar de perturbar Carlos Daniel. Rodrigo respira fundo e prefere se retirar. Carlos Daniel pede para o irmão levar Carlinhos para o internato, pois não quer atrapalhar os planos de Paulina. Rodrigo aceita e vai embora. Piedade começa a rezar pelo neto adoentado. Enquanto isso, na fábrica, Paulina revela a Verônica que vai assumir o lugar de Carlos Daniel na ausência dele. Verônica fica feliz.
Paulina desabafa sobre sua vida atual e deseja consertar tudo de errado. Stephanie fica mais tranquila depois dos calmantes que Patrícia lhe deu. Ela teme que Rodrigo descubra que a coitada apanhou de Willy. Patrícia afirma que não vai contar nada. Stephanie lamenta que o marido tenha fugido assim. Patrícia tem certeza de que o canalha vai voltar quando souber que a esposa tem dinheiro. Cacilda manda Lalinha entregar o chá que Paola pediu. Ela não quer não, mas é o jeito. Edmundo aborda Paulina no hotel e pede para conversarem sobre os dois. Paola derruba uma revista no chão e se levanta da cadeira de rodas para pegar. Lalinha entra no quarto e se depara com a megera em pé. Ela vê que Paola já está andando e deixa a vilã encurralada. Diante de Lalinha, Paola pensa rápido e finge que está tentando caminhar. Paola se joga no chão e Lalinha a socorre. Paulina conta para Edmundo que Carlos Daniel levou um tiro do cunhado e agora tudo mudou. Ela não vai mais sair da capital para tocar a fábrica. Paola pede para Lalinha socorrê-la e explica que tentou andar. Ela jura à empregada que vai voltar a andar um dia e pede total segredo a ela. Edmundo tenta exprimir algum sentimento de Paulina em relação a ele, mas ela prefere sair. Paulina vai embora e Edmundo lamenta que a amada continue querendo Carlos Daniel ferrenhamente. Paola se revolta pela incompetência de Willy em matar Carlos Daniel. Lalinha afirma que já removeram a bala. E Carlos Daniel está quase recuperado. Paola lamenta não se tornar viúva. Paulina pede para conversar com Carlinhos. Ele está entretido no desenho, mas ela avisa que aconteceu uma coisa com o pai dele. Paola pede para Lalinha lhe fofocar se Paulina e Carlos Daniel estão apaixonados. Lalinha conta que Paulina sempre se comportou e Paola acha que a irmã está se esbaldando no gostoso às suas costas. Lalinha tenta sair, mas Paola a chama novamente para perguntar por que está sendo evitada por ela. Patrícia acha que Piedade vai se cansar demais ficando com Carlos Daniel, mas Rodrigo relembra que a própria avó quem insistiu. Ele pede para a esposa contar mais sobre a fuga de Willy. Patrícia conta que o covarde roubou as joias de Stephanie e fugiu. Rodrigo nota que o rosto de Patrícia está com um hematoma e pergunta o que foi que aconteceu. Paulina promete que Carlinhos vai ver o pai no domingo e garante que ele não está mal. Lalinha explica que Paola viaja muito e a deixa lá largada. Paola assegura mais uma vez que será a dona daquela casa e Adelina será chutada. A vilã reitera que ninguém deve saber que ela tentou andar. Lalinha garante que não vai dizer nada e Paola manda ela jurar. Rodrigo pergunta se Willy bateu em Patrícia. Patrícia nega e mente que aquilo foi só uma irritação no rosto. Rodrigo acredita. Mais tarde, Patrícia telefona para Stephanie às escondidas e pede para a cunhada não contar para ninguém que ela apanhou do marido dela. Paola ameaça matar Lalinha se alguém souber que ela tentou andar, porque ela é a única que sabe, e lembra que os mortos não podem falar. No dia seguinte, Heloísa informa a Piedade que Carlos Daniel está evoluindo muito bem. Carlos Daniel fica feliz da avó ter ficado ao seu lado esse tempo todo, mas pede para ela ir para casa descansar. Piedade revela que Paulina tomou a frente da empresa. Paola culpa Elvira por não ter trancado a porta e Lalinha acabou vendo ela em pé. Elvira se estressa e mostra que a patroa está errada, pois sempre tranca a porta. Paola ignora e manda a enfermeira ir averiguar como está Carlos Daniel. Enquanto isso, Carlos Daniel não quer mais sacrificar Paulina em sua vida. Piedade aconselha o neto a buscar sua felicidade e dar tempo ao tempo, principalmente nessa situação com Paola. Carlos Daniel lamenta não ter o amor de Paulina. Elvira volta para o quarto e informa a megera que Carlos Daniel está melhor. Paola manda Elvira ir buscar Adelina. Rodrigo pede para a vovó ir descansar, mas ela só sai dali após o parecer da enfermeira. Rodrigo conta para Carlos Daniel que Willy fugiu com todas as joias e o dinheiro de Stephanie. Elvira convoca a Adelina para o quarto de Paola. Rodrigo acha melhor que quando Willy voltar, ele seja denunciado. Piedade e Carlos Daniel acham melhor não. Carlos Daniel acredita que sua maior inimiga atualmente é Paola e não Willy. Rodrigo sugere que o irmão viaje para deixar Paola esperando.
Paola pergunta a Adelina como está Carlos Daniel. Adelina afirma que ele está bem melhor. Paola acha que é mentira e que ele está morrendo. Adelina sabe que é isso que ela quer, mas confia que Deus vai recompensar o patrão. Paola ameaça ligar para o hospital para averiguar se isso é verdade ou é mentira. Adelina manda a bruxa fazer logo isso em vez de ficar lhe amolando. Paola surta com a resposta atravessada e avança com a cadeira de rodas em cima de Adelina. Adelina admite que odeia Paola na cara dela. Carlos Daniel gosta da ideia de viajar após ter alta. Adelina torce para Paola ser castigada. Paola avisa que pode despedi-la. Adelina manda a megera fazer isso, para que assim ela possa gritar aos quatro ventos o que ela foi e continua sendo. Paola explode de ódio e exige que ela saia de seu quarto. Adelina avisa que vai sair do quarto, mas da casa não, pois será uma fera para defender os Bratio. Paola se intitula uma Bratio, mas Adelina grita que ela não é uma Bratio, porque não passa de uma qualquer. Paola fica pasma com a ofensa. Adelina reitera que ela é uma qualquer sim senhora. Paola joga o copo longe, chamando Adelina de empregada morta de fome. Adelina ameaça contar os podres da vilã para Elvira, se ela ofendê-la novamente. Paola explode de ódio e quase se levanta da cadeira, mas Elvira impede. Elvira solicita que Adelina vá embora. Paola excomunga Adelina da terra. Willy fica insatisfeito com os preços que lhe são oferecidos pelas joias de Stephanie, mas acaba aceitando. Patrícia conta para Stephanie que Carlos Daniel não vai denunciar o Willy. A trouxa fica pasma com o Willy ter fugido desse jeito. Patrícia entrega para ela um dinheirinho para se manter enquanto isso. Elvira pergunta para que Paola foi provocar Adelina, e a vilã tem um surto. Elvira nega que esteja do lado de Adelina, mas é melhor evitar essas discussões. Paola decide ir ao hospital ver seu marido. Elvira acha melhor não, mas Paola exige que ela não coloque objeções. Paola decide ir apenas para atormentar Carlos Daniel. Elvira sai para avisar que não é para prepararem o café da manhã da patroa. Na cozinha, Elvira aborda a Adelina e fofoca que a vilã quer ir ao hospital. Adelina fica nervosa e manda a enfermeira impedir. Elvira recomenda que ela ligue para o hospital e aproveita para pedir sigilo por sua fofoca. A Adelina percebe que caiu a venda dos olhos da enfermeira. Em seguida, Adelina liga para a vovó Piedade e avisa que Paola quer ir para lá. Piedade garante que a bruaca não vai entrar. Adelina revela que discutiu feio com a bruxa minutos antes. Paola manda Elvira parar de catar os cacos do copo e lhe acompanhar ao hospital. Elvira tenta de novo impedir que ela vá, mas não consegue. Piedade garante que vai bater com a porta na cara de Paola. Carlos Daniel pergunta o que a avó pretende fazer. Heloísa aparece e Piedade pede para ela proibir a entrada da mona de cadeira de rodas que chegar aí. Heloísa sabe que se trata da irmã gêmea de Paulina e garante que vai proibi-la. Piedade avisa ao neto que ele não será perturbado. Logo mais, Paola vê a placa de proibidas as visitas e decide entrar. Heloísa comunica que ninguém pode passar dali. Paola quer saber onde está Piedade então, já que ela pôde entrar no dia anterior. Heloísa informa que ela deve ter ido para casa ou na lanchonete. Paola decide ficar, mas a enfermeira explica que vai demorar muitos dias para liberarem as visitas. Paola acha que ela está mentindo e Heloísa recomenda que ela fale com o Dr. Varela. Paola acha que Carlos Daniel está muito mal e torce para que ele morra. A víbora vai embora com Elvira. Dias depois, Paulina explica para Carlinhos que ele vai visitar Carlos Daniel e depois será levado ao internato. Elvira termina de falar com o hospital e conta para Paola que ainda estão proibidas as visitas. Paola se lava, pois isso quer dizer que Carlos Daniel está moribundo e torce para ele morrer logo. Elvira mostra seu desconforto com os comentários ácidos da vilã. Paola mal pode esperar para ser a dona de tudo. Carlos Daniel se alegra com a visita de Carlinhos no hospital. O fedelho também cumprimenta a vovó. Piedade explica ao bisneto que ficou cuidando esse tempo todo do pai dele. Carlos Daniel se incomoda por Paulina ter contado a verdade para Carlinhos, mas ela o faz perceber que era o melhor a se fazer. Piedade chama Paulina para deixar pai e filho a sós.
Carlos Daniel mente para o filho que Willy lhe bateu com um pedaço de pau. Enquanto isso, Piedade informa a Paulina que Carlos Daniel vai viajar para fora da cidade. Carlinhos se mostra animado para ir ao internato e entende que não pode ir para casa por hora. Carlinhos anuncia que agora é um homem e lembra tudo o que passou até ali. Paulina garante à vovó Piedade que vai cuidar de tudo na ausência de Carlos Daniel. Piedade fica muito feliz por toda a ajuda da querida. Paulina percebe que chegou a hora de levar Carlinhos ao internato. Carlos Daniel e Carlinhos se despedem. Piedade pede para o bisneto se comportar lá. Carlos Daniel chora ao abraçar o filho na despedida mais uma vez. Ele chama Paulina para contar da viagem, mas ela fala que já sabia. Carlos Daniel pergunta se ela vai deixá-lo ir. Paulina pede para o amado ir, pois é o melhor para ele, para Paola e para ela. Carlos Daniel fica frustrado. Dias depois, Piedade e Lisete chegam ao hospital. Leda descobre que Carlos Daniel vai viajar e quer saber como vai ficar o divórcio. Carlos Daniel conta que vai continuar rolando e que ele estará muito tempo fora. Lisete surpreende o pai. Piedade avisa que Pedro já está com a bagagem do neto lá fora. A vovó se incomoda com a presença de Leda e sabe que ela vai correr para contar para Paola. Leda pede para ter o prazer de contar mesmo e Piedade deixa. Leda se despede de Carlos Daniel e torce para encontrá-lo nessa viagem. Piedade detona Leda depois que ela sai e Carlos Daniel concorda com tudo. Leda chega à mansão Bratio. Paola ouve as batidas na porta e corre para se sentar na cadeira de rodas ao ouvir quem se trata. Ela abre a porta e recepciona Leda, que já informa que tem uma notícia horrível para dar. Paola acha que Carlos Daniel morreu, mas Leda revela que ele está vivíssimo e acabou de sair de viagem por muito tempo. Paola acha que Leda está mentindo nessa história de viagem de Carlos Daniel, até porque não teria como ela ter ido visitá-lo, já que as visitas estão proibidas. Leda comenta que até Lisete estava lá e foi levar o pai no aeroporto. Enquanto isso, no carro, Lisete reclama que a mãe mudou muito desde que voltou de cadeira de rodas. Carlos Daniel recomenda que a filha evite Paola. Paola lembra que o divórcio está correndo ainda, mas Leda conta que ele deixou procurações para representarem-no. Leda comenta que vai viajar também. Paola surta e decide ligar para o hospital para comprovar isso. Em seguida, Heloísa recebe o telefonema de Paola e comprova o que Leda disse. Paola quer saber para onde o marido foi. Leda fofoca que ele não disse, mas que só queria ficar longe de seu passado, principalmente de Paola. No aeroporto, Lisete enche o saco do pai pedindo sua fantasia de Mulher Maravilha. Carlos Daniel se despede da filha e da avó. Paola convoca Elvira para irem ao escritório de seu advogado. Leda dá boa sorte para Paola, bem debochada. Paulina chega ao escritório e Rodrigo conta que o carro especial de Paola já chegou. Paulina pede sigilo, pois Paola não pode saber quem está bancando os caprichos dela. O advogado de Paola explica para ela que ela não vai ganhar muita coisa nesse divórcio, que a fábrica tem 1 zilhão de herdeiros para repartir a bufunfa, incluindo até mesmo o filho de Stephanie. Portanto, se Paola quiser um divórcio rápido, deve desistir da ideia de conseguir muito dinheiro. Lalinha se depara com o carro especial de Paola sendo entregue na mansão, e Chico lhe conta do que se trata. Catarina entrega uma correspondência para Stephanie. Paola rejeita a ideia de se divorciar com uma mão na frente e outra atrás. O advogado afirma que o único jeito de tentar ganhar algo seria retardando o processo mesmo. Paola rejeita ficar sem grana e aceita esperar que o maridinho faça uma oferta melhor. Na carta, Willy se faz de coitado moribundo muito pobrezinho, adoentado, para Stephanie, e conta que está precisando de dinheiro. Stephanie fica comovida e aceita ajudá-lo, pois o ama. Paola chega em casa e estranha o carro lá. Paola pergunta de quem é aquele veículo e Lalinha revela que é o carro da patroa. Paola fica muito feliz e decide dar um rolê agora mesmo. Elvira não acha prudente, mas Paola insiste. Em seguida, Paola entra no carro todo automatizado para deficientes. Paola parte para a fábrica com Elvira.
Na fábrica, Paulina e Rodrigo estranham o buzinaço do lado de fora. Rodrigo vai até a janela e vê que é Paola. Paulina decide ver o que a irmã quer. Paola se gaba para Paulina que veio exibir seu carro novo comprado com o dinheiro da fábrica. A megera pergunta como Paulina se virou para dirigir enquanto esteve lhe usurpando. Paulina admite que jamais dirigiu e isso causou a estranheza de muitos. Verônica aparece para ver a situação. Paola manda Paulina avisar a Carlos Daniel que ele terá o divórcio, mas só em troca de uma boa quantia em dinheiro. Piedade chega em casa e Lalinha conta para ela que o carro especial de Paola chegou e a perua saiu com o diabo no couro. Piedade corrige que ela não saiu com o diabo, ela é o diabo. Paulina avisa a Paola que não vai se meter no rolo dela com Carlos Daniel e quer voltar para o trabalho. Paola recomenda que a maninha trabalhe muito para aumentar seu dinheiro. Paola acelera como nunca. Verônica não entende como Paulina suporta isso. Ela explica que a pobre irmã está doente e sozinha. Paulina se desespera vendo a irmã cantando o pneu e acha que ela ainda vai se matar naquele carro. A coitada lamenta ser obcecada por Paola. Stephanie aparece e pergunta para as duas onde Rodrigo está. Em seguida, Rodrigo a recebe. Stephanie pergunta como vai Carlos Daniel. Rodrigo detona Willy e Stephanie defende o marido. Rodrigo garante que vai denunciar o cunhado caso ele volte e até o ameaça de morte. Stephanie acha que Rodrigo está doente e sofrendo, e só fez o que fez para se defender de Carlos Daniel. Rodrigo se estressa com a otária, jurando que ele está muito arrependido. Enquanto isso, Willy está muito arrependido mesmo, se engolindo com uma loirona. Olivia pergunta quando ele vai receber o dinheiro que disse que ia conseguir. Willy promete que será logo e que vai dar um anel para a amante. Stephanie pede um adiantamento para Rodrigo e ele sabe que ela vai dar esse dinheiro para Willy. Rodrigo então dá um recibo para a irmã assinar. Willy inventa para Olivia que é dono de uma empresa enorme e dá um monte de dinheiro para ela. Os dois se beijam ardentemente. Paola reclama para Piedade de Carlos Daniel estar se divertindo viajando enquanto ela fica em espera naquela casa. Piedade recomenda que a bruxa vá embora. Paola manda Piedade avisar a Carlos Daniel que só vai embora se lhe derem uma boa grana. Paulina volta para a sala presidencial. Rodrigo comenta que Stephanie quer o marginal de volta e jura que é capaz de matá-lo. Paulina não vê alternativa a não ser dar logo a parte que falta para Stephanie. Piedade garante a Paola que Carlos Daniel não vai dar mais do que a lei permite. As duas batem boca feio. Piedade se recusa a falar dessa proposta de Paola e ela sai cantando o pneu da cadeira de rodas com ódio. Paola entra no quarto e toca a campainha dos empregados. Cacilda manda Lalinha ir logo atender a bruaca. Lalinha entra no quarto. Paola mostra para a empregada um monte de grana e oferece para ela, em troca dela, descobrir algum endereço de Carlos Daniel nessa viagem, fuçando o quarto de Piedade. Edmundo surpreende Paulina no jantar. Ele pede para se sentar e ela permite. Edmundo conta que vai viajar, mas vai desiludido por não tê-la. Paulina lamenta por não poder correspondê-lo ainda. Edmundo pede para Paulina pelo menos lhe dar esperanças. Paola explica que é um trabalho simples para Lalinha e que ela só precisa falar com seu maridinho, nada mais. Lalinha teme ser pega, mas vai fazer o serviço. Paola mostra a bufunfa de novo e manda a empregada agir logo. Edmundo afirma que Paulina está cega por Carlos Daniel e não tem argumentos fortes para não permitir o amor dele. Edmundo garante que ela não sairá de sua cabeça durante toda essa viagem e espera uma resposta dela quando voltar. Lalinha fuça o quarto de Piedade e não acha nada. Ela informa a Paola disso e a vilã sugere que ela volte lá no dia seguinte. Edmundo tem certeza de que Paulina será sua esposa, por isso vai esperá-la. Paulina aceita dar uma esperança e recomenda que ele se afaste se desistir. No dia seguinte, Paola manda o advogado não baixar a quantia pedida. Ela desliga o telefone. Lalinha aparece e entrega o endereço de Carlos Daniel para Paola, que já conseguiu. No quarto, Paola fica sabendo que o maridinho viajou para o interior e decide escrever para ele. Lalinha cobra o pagamento e Paola lhe entrega o dinheiro.
Lalinha fica feliz pela patroa ter voltado a ser como antes. O Dr. Maio, advogado de Paola, revela a Rodrigo que a megera está disposta a aceitar o divórcio rápido se Carlos Daniel lhe der $1 milhão. Paola escreve na carta para o marido que só quer $1 milhão para ele se livrar dela. Rodrigo se nega a dizer uma proposta dessas para Carlos Daniel. O advogado recomenda que ele avise, mas Rodrigo sabe que o irmão não vai dar nada. O Dr. Maio lembra que Carlos Daniel até já pagou pelo carro adaptado para Paola. Rodrigo esclarece que quem pagou aquele carro, na verdade, foi Paulina. Os dois se despedem. Paulina vê o Dr. Maio saindo e entra na sala. Ela pergunta quem era aquele homem. Rodrigo conta que era o advogado de Paola e que a bruxa está querendo $1 milhão pelo divórcio. Paulina propõe pagar a irmã com a doação de Douglas e junto com a casa dele. Rodrigo acha melhor que Paola continue naquela casa mesmo e esse divórcio não vai demorar, porque Paola vai explodir de tédio até lá. Enquanto isso, Paola fica impaciente com a falta de retorno de Dr. Maio. Elvira explica que a vilã pediu demais, mas Paola acha é pouco. Lalinha aparece para anunciar que o advogado já está aí. No interior, Carlos Daniel fica agoniado por não ter nada para fazer nessa solidão do hotel. Paola pede atualizações para o advogado. O Dr. Maio conta que não darão a quantia que ela pediu. Paola insiste no $1 milhão e manda ele retardar o processo o máximo que puder. No restaurante do hotel, Carlos Daniel pensa em Paulina. Uma bonitona aborda Carlos Daniel e pede para se sentar com ele, já que todas as mesas estão ocupadas. Carlos Daniel admira a gostosona. Paola ouve Lalinha atrás da porta, avisando que Paulina está na linha. Paola atende a ligação. Paulina avisa que quer conversar com a irmã sobre esse $1 milhão que ela pediu. Paola pergunta se Paulina irá convencer os Bracho a lhe entregarem $1 milhão que ela está pedindo. Carlos Daniel e Isabel se apresentam e descobrem que são divorciados. Paulina afirma a Paola que não podem pagar o valor que ela está pedindo e sugere negociar, mas a megera é irredutível. Paulina desliga o telefone, frustrada. Patrícia pede para Stephanie reagir contra Willy e não mandar dinheiro para sustentar ele. Além disso, Carlos Daniel merece consideração da parte dela de não aceitar o salafrário de volta. Stephanie sabe que ela tem razão, mas o problema é que ainda ama demais o Willy. Isabel nota que Carlos Daniel está triste e pede para que ele fale da mulher que o atormenta. Ele prefere não falar. Isabel conta que se sente livre após o divórcio, pois o marido a prendia muito e era podre de ciúmes. Carlos Daniel entende o outro macho, já que Isabel é belíssima. Isabel o agradece e sugere que os dois se juntem a partir de hoje. Patrícia mostra para Stephanie que ela dá tudo de mão beijada para Willy e ele precisa de uma sacudida para acordar para a vida. Stephanie fica muito confusa. Paulina atende uma ligação de Carlos Daniel. Ele confessa que sente muita falta dela. Paulina pede para ser esquecida e recomenda que ele procure outra mulher que seja companheira dele. Carlos Daniel se irrita e aceita a recomendação. Paulina chora, pois claro que ela não quer isso, mas é assim que tem que ser. Na cabeça dela, claro. Dias depois, Leda visita Paola na mansão Bracho. As duas trocam farpas sobre não largarem o osso de Carlos Daniel. Leda tem certeza que Paulina vai ficar com Carlos Daniel no final, ainda mais que ela agora é podre de rica, sendo dona de metade da fábrica. Piedade abre uma carta de Carlos Daniel alegre, mas fica chocada com o que lê. Ela sai correndo atrás de Adelina e exige saber quem foi que lhe deu o endereço de seu neto para Paola, que escreveu para ele. Lalinha fica muito nervosa. Piedade relê a carta. Lá, Carlos Daniel conta que rasgou a carta de Paola em 2 segundos, pois agora está feliz onde mora. Piedade se obstina em descobrir quem foi que deu o endereço do neto para Paola. Adelina olha para Lalinha e recomenda que a vovó guarde bem essa carta. Lalinha sai correndo para atender o telefone. Paulina pede para falar com Paola agora mesmo. Paola volta para a cadeira de rodas ao ouvir as batidas da porta. Lalinha avisa que Paulina está na linha com um babado que vai interessar que ela ouça. Paola decide atender então.
Lalinha conta que Piedade recebeu uma carta de Carlos Daniel e agora querem saber quem foi que deu o endereço dele para a patroa. Paola revira os olhos e garante que não entregará a cabeça de Lalinha. Depois que Lalinha sai, Paola atende o telefone. Paulina pergunta se a irmã pensou bem em sua proposta. Paola reitera que quer os $1 milhão e isso é inegociável. Ela quase desliga na cara da coitada, mas Paulina pede para fazer mais uma proposta. Piedade se surpreende com a presença de Leda em sua casa. Leda comenta que vai viajar e fica feliz de Carlos Daniel estar se encaminhando. Inclusive, isso foi graças ao conselho dela. Piedade agradece a Jararaca por ter sugerido que Carlos Daniel melhorasse, mas espera que Paulina fique com o neto. Leda tem certeza de que isso vai acontecer e se retira. Piedade manda a Adelina acender um incenso, pois um dos demônios já foi. Adelina lamenta que o demônio maior ainda está na mansão. Ao sair, Leda se interessa com a informação que conseguiu de que Carlos Daniel está na fazenda. Paulina pede para a irmã aceitar o que a lei oferecer para ela no divórcio e vai dar uma parte. Paola acha graça que Paulina esteja querendo comprar a liberdade de Carlos Daniel e aceita, dependendo do preço que Paulina quiser pagar. Paulina oferece $500 mil e Paola bufa de preguiça. Enquanto isso, na fazenda, Isabel fica interessada em conhecer a mansão Bratio. Carlos Daniel não acha recomendável e ela dá em cima dele. Os dois quase se beijam, mas Carlos Daniel vê o rosto de Paulina em Isabel e se contém. Paola insiste no 1 milhão, mas aceita pensar na proposta da irmã. Ela duvida que vá aceitar, mas vamos vendo. Elvira aparece e Paola conta do acordo que Paulina propôs. Carlos Daniel fica muito confortável nos braços de Isabel. Ela se esfrega no gostosão e os dois se beijam ardentemente. Paola revela para Elvira que não ama Carlos Daniel e ele pode ficar com sua irmã se quiser, caso ela lhe pague bem. Elvira fica confusa. Mais tarde, Paulina chora de saudade de Carlinhos. No dia seguinte, no Guarujá, Olivia reclama com o Willy do hotel Chinfrim que eles ficaram. O Willy promete que quando for receber o dinheiro, vão se mudar para um melhor. Olivia não acha que esse dinheiro vem aí mesmo e despacha o amante. Paulina fica sabendo pela secretária que Osvaldo quer falar com ela e fica nervosa. Paola promete dar um belo presente para Elvira quando receber a sua bufunfa. A megera se sente mal, com as pernas bambas, e não entende o que está acontecendo. Elvira fica preocupada e acha que isso aí é castigo de Deus para a bruxa. Willy reclama que todas as mulheres são umas interesseiras. Olivia lembra de uma mulher que não é, a mulher dele, e recomenda que ele volte para ela. Willy explode de ódio por ser abandonado pela amante. Osvaldo pede um trabalho para Paulina. Ela estranha, já que ele vai receber uma bolada no divórcio de Lourdes. Osvaldo revela que não vai receber nada, pois abriu mão de tudo. Paola recrimina Elvira por falar isso de castigo de Deus, mas a enfermeira tem certeza que isso é coisa do destino, já que ela fingiu tanto a doença que pode ter contraído agora. Paola pergunta se a enfermeira é capaz de traí-la e contar a verdade aos Bratio. Paulina fica admirada de ver Osvaldo mudado. Ele conta que trabalharia em qualquer coisa lá. Paulina propõe que ele seja gerente de vendas. Osvaldo pede algo menor para ir começando, mas Paulina garante que irá ajudá-lo. Elvira jura que não entregaria a cabeça de Paola, mas teme que isso realmente seja um castigo. Paola duvida, já que desde criança foi assim e nunca lhe aconteceu nada. Pelo contrário, Deus já até lhe livrou de um acidente e de uma operação no cérebro. Elvira acha que a patroa não tá levando essas coisas a sério. Paola despacha Elvira e recomenda novamente que ela nunca a atraia. Depois que Elvira sai, Paola lembra que sempre há testemunhas perigosas de sua maldade, tipo Lalinha e Elvira. Mas claro, os mortos não falam. Catarina passa o telefone para Stephanie com o Willy na linha. O salafrário avisa que está voltando para casa. Paulina apresenta Osvaldo para Rodrigo e espera pela decisão dele em contratá-lo. Rodrigo aprova a entrada de Osvaldo e o contrata.
Stephanie não sabe se é prudente que Willie volte para casa e reclama que ele já torrou todo o dinheiro que ela enviou, portanto, está voltando. Willie descobre que Carlos Daniel não lhe denunciou pelo tiro. Osvaldo agradece Paulina mais uma vez e se retira. Ela atende uma ligação de Stephanie, que pede sua parte às pressas para sustentar Willie. Paulina recomenda que a abestada seja mais dura com o safado. Stephanie pergunta se Paulina quer que Willie volte e seja morto por Rodrigo ou Carlos Daniel, ou que ele fique no hotel sendo sustentado por ela. Paulina acha melhor que ele fique afastado mesmo. Stephanie então pede mais $20.000. Paulina lembra que ela não vai receber muito quando for receber sua parte de verdade. Elvira volta com um chá para Paola e a megera pergunta se ela não colocou o veneno. Paola nota que Elvira está mudada e tem certeza de que será denunciada por ela. Elvira afirma que está mudada porque já conhece Paola bem melhor do que antes. Paola exige que a enfermeira não a provoque e a ameaça. Elvira tem certeza de que a vilã é capaz de tudo mesmo. Paola ameaça cortar a língua e arrancar os olhos de Elvira e pergunta se ela acha isso suficiente. Adelina pega as cartas e fica preocupada pela falta de retorno de Carlos Daniel. Piedade tenta tranquilizar a querida. Adelina acha melhor ligar para Rodrigo para ver se ele tem notícias do irmão. Isabel pergunta a Carlos Daniel se conseguiu fazê-lo esquecer da outra. Ele prefere não falar disso, mas confessa que é um amor impossível. Isabel não entende o porquê e Carlos Daniel revela que ama a irmã gêmea da própria esposa. Rodrigo tranquiliza a Adelina por telefone. Paulina avisa a Rodrigo que vai buscar Carlinhos no internato. Rodrigo elogia a eficiência de Osvaldo e aproveita para perguntar o que Paulina é dele. Carlos Daniel assume para Isabel que já perdeu as esperanças quanto a Paulina. Isabel acha isso interessante, já que o quer para ela. Willie chega em casa e surpreende Stephanie. Adelina continua impaciente sem notícias de Carlos Daniel. Piedade percebe que